títulos nobiliárquicos ou os títulos de nobreza. Muita gente pensa sobre os títulos de nobreza, sobre o que eles seriam, mas não percebe que existe uma hierarquia nisso. Lembrando do Monteiro Lobato, no sítio Pica-Pau Amarelo, que tem o Visconde de Sabugosa, tem o Marquês de Rabicó, que é aquele porquinho. Então você tem uma estrutura, na verdade, nobiliárquica, de nobres. São títulos de nobreza. O título de cavaleiro era o título mais alto antes de sacerdote. Então eles são à parte, são quase sacerdotes, vídeos templários, né? Eles têm votos de celibato, o principal deles é a caridade, é a defesa de quem não pode se defender, dos cavaleiros, que é vencer o seu próprio ego, servir, fazer a legítima defesa de terceiros. Porque você, anulando o seu ego, você deixa que Deus esteja em você. O ego é um tirano que ocupa o espaço. O coração é a vontade, né? Então a sua vontade se torna escrava do seu ego em vez de servir a Deus. Então esse é o conceito de cavalaria, de cavaleiro. O rei também. O rei fala nós, porque na verdade ele estaria suprimindo o seu ego e sendo a nação, sendo o conjunto. Então existem coroas heráldicas, são símbolos heráldicos, várias coroas heráldicas, e as coroas refletem essas simbologias. Aqui a coroa papal, que é a maior. Dentro disso existem as coroas das categorias também nobres, nobres não, heráldicas da igreja, do clero. Então você tem a coroa papal, a coroa de bispo, a coroa de cardeal, depois de bispo, e assim vai descendo. Você encontra nas catedrais na Europa túmulos que têm esses símbolos dessas coroas. Aí você entende quando é um bispo, quando é um cardeal, quando é um papa que está enterrado. Depois do papa você tem o imperador. Esses símbolos vão em cima dos escudos heráldicos deles. Imperador vem do latim imperator, aquele que impera, aquele que domina, aquele que governa vários povos, várias nações. Por isso o imperador romano, o imperador Alexandre Magno, macedônico. Depois do imperador você tem o rei, a coroa real, rex. Rex em latim é aquele que reges. Rex é aquele que reges. Ele rege, ele reina, mas ele reina sobre um povo. Então os romanos consideravam cada líder tribal como um rex, e era tratado como um rex, como um rei de uma nação. O imperador governa várias nações. Depois do rex você tem o filho do rei, o herdeiro, o príncipe, que ele é criado numa casa de valores nobres, onde se cultiva os valores da alma. Lembra que a nobreza é da alma. A nobreza de sangue é uma nobreza secundária. O importante é a nobreza da alma. O título de cavaleiro é conquistado com atos heróicos. Depois nós vamos fazer um vídeo só sobre cavalaria. Esse especificamente é sobre as coroas apenas, sobre a estrutura deles. São os príncipes, que na França chama Delfim. Depois do príncipe você vai ter o duque. Duque. A coroa ducal, o duque, ele é um dux. Normalmente ele é dado para um parente do rei, costuma ser parentesco real, parentesco de sangue real, porque são criados na mesma casa, com os mesmos valores. Mas o dux é o ducere, aquele que conduz. Na bandeira de São Paulo, non ducor, duco, eu não sou conduzido, eu conduzo. Então o duque seria um chefe de tropas, alguém a quem são dados exércitos para comandar. Lembra que um título militar separado é marechal, que é o comandante de todas as armas, infantaria, marinha, exército, são os marechais. No caso do Brasil, o marechal Rondon, o marechal Deodoro, é só em época de guerra que surge o marechal, ele é mais que um general. Depois do duque você tem um marquês. O que é marquês? Marquês vem do alemão marque, que é uma pedra que divide um território, que mostra uma fronteira. O marquês é uma região de fronteira, então ele tem que ter tropas poderosas, fortes, porque ele vai enfrentar o inimigo que vem de fora. No caso, quando o Dom Pedro deu o título de Marquesa de Santos para a namorada dele, para a amante dele, Marquesa porque Santos é porto, porto é fronteira, porto é um marco. Então os marqueses são defensores de fronteiras, defensores de marcos. Então eles têm que ter um exército sempre forte e sempre treinado, sempre pronto. Depois dele vem conde, depois de marquês vem conde. Conde vem de comes em latim, comes, comensal ou companheiro, seria o assessor do rei, um companheiro do rei, alguém que lutou junto com o rei, alguém que ganhou o título de cavaleiro, todos eles ganharam, né, título de cavaleiro, e aí ele tem o direito a ser chamado de companheiro do rei, conde.
Mas ele não é tão grande quanto um duque que comanda exército inteiro. Ele comanda uma milícia menor, uma milícia mais local. Se o conde não puder agir, ele pode nomear ele mesmo ele é uma espécie de sucerano, ele tem uma vassalagem, ele nomeia um vassalo que é o vice-conde, que pronunciando errado fica visconde, que é o visconde de Sabugosa, do sítio Pica-Pau Amarelo. São os viscondes. O vice-conde. E por último, lá embaixo, você tem o barão. Barão vem de varão, vir em alemão. Varão, varão é o herdeiro masculino, varão é o viril, é o homem, o corajoso. Então ele é um guerreiro que foi provado em combate e ele, pelo seu poder de combate, ele se ganha uma jurisdição, que seria um município, é uma coisa bem menor, é o menor título nobiliário. E esse aqui é o símbolo para a cidade. Quando você tem uma cidade de São Paulo, tem esse símbolo em cima, essa coroa. Quando tem a cidade de Santos, tem essa coroa. O brasão de São Paulo. O brasão de São Paulo tem essa coroa em cima. Então esses símbolos heráldicos, eles servem para a gente entender como funciona essa hierarquia, essa estrutura que são as categorias em ordem do maior para o menor da nobiliarquia, da nobreza. São os títulos de nobreza da heráldica. Heráldica vem de herald, haroldo, que é arauto, que é aquele cara que chegava e ele batia no chão e dizia às pessoas: está chegando o conde de Sabugosa, o marquês de Rabicó. E aí eles mostravam a bandeira do cara, o símbolo heráldico dele, que é um tema de heráldica, que é um outro vídeo para explicar como eles ganhavam esses símbolos. Na verdade, eles conquistavam esse símbolo. O símbolo é como se fosse uma espécie de apelido do cara, de alguma coisa que ele fez que virava o símbolo da família. Então é isso, esse é o símbolo de heráldica. Alguma pergunta do público, da produção? E também é uma comenda, né? Ele Sim, é uma comenda, uma medalha. É por merecimento. Sim, é por merecimento, é uma comenda, eles são comendador. Comendador é aquele que recebeu uma comenda é uma medalha. Então eles recebem esses títulos. Eles passam isso para os filhos? Passam, mas para o filho ser um cavaleiro, ele tem que mostrar valor. Valor, honra, dignidade, proteção dos mais fracos, castidade, coragem, justiça, a vassalagem, e o gentil homem, o cortês. Então eles têm que ter a cortesia e a coragem. Então basta ver as ordens de cavalaria, nós vamos falar delas no outro vídeo, para você entender mais ou menos como é isso, são as ordens de nobreza. A nobreza não é um privilégio, a nobreza é um dever. Ele se sacrificou para chegar a esse título, até a ser cavaleiro e ter o título, e ele treinou a vida inteira, ele treinou desde os 5 anos de idade. Então todo o processo para o cara servir como um cavaleiro e como um nobre não é um privilégio, ao contrário, é um dever. Ele é o que vai para a guerra. E se ele não tiver um exército, ele contrata um. Ele vai fazer sempre o sacrifício maior para aquela comunidade. Sim, ele é o que morre pela comunidade. Então esse é o conceito. O barão morre pelo município, o conde morre por uma área um pouco maior, o duque morre por uma área bem maior, o imperador morre pelo império. Por isso que o Rex, o rei e o imperador, que eu falei antes, eles dizem nós, porque não é ele, não é o ego, é nós. Tem um trecho de São Paulo nos Gálatas que ele fala, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Então, no momento que você entrega o seu coração, a sua vontade, você se torna humilde, verdadeiramente humilde. A humildade é o vencimento do ego, é você derrotar o seu ego, derrotar o inimigo, derrotar a arrogância, a soberba, o luxo, a luxúria, os pecados capitais, os 7 pecados capitais, principalmente a soberba, que é o pecado do diabo. Então, o cavaleiro e esses nobres todos, eles seriam vencedores do ego. Principalmente o rei, o imperador e o rei. Dos inimigos internos. Sim, o primeiro é o inimigo interno, depois é o inimigo externo. Depois ele defende a comunidade. E a ordem principal dos cavaleiros era essa, é defender quem não pode se defender, defender os idosos, as crianças, as mulheres, os fracos, os aleijados. Então ele luta porque não pode lutar. Então é um ato de caridade quando ele sacrifica o próprio corpo. Tem várias histórias que a gente vai mostrar no Dia Heráldico. A própria vida até. E eles morrem, a própria vida. Como é o caso de Barcelona, que nós vamos citar, como é o caso de vários que o cara morreu defendendo, ele ganha um escudo póstumo pelo ato que ele fez. Tem várias histórias, tem centenas de histórias desses escudos, mas sem mostrar os escudos não vai dar certo. Então é isso, esse era o vídeo sobre heráldica, sobre os títulos nobiliárquicos, os títulos de nobreza e como eles funcionam. É isso. Flávio Calazans, Zanzans, sendo filmado por Ivani Cevaroli.